Oi amiga, oi amigo, como é que vocês estão? Eu tô muito melhor do que eu mereço, graças a Deus, como sempre. E hoje é o segundo vídeo da série Adoração e eu finalmente decidi que o nome da série realmente será Adoração. E hoje a gente vai falar sobre lugar de adoração. Aonde é o lugar de adoração? Qual é o espaço físico onde nós devemos adorar a Deus? E pra começar, eu quero dizer pra vocês que o lugar de adoração não é um espaço físico, não é. O lugar de adoração não é um templo, não é um espaço geográfico, não é uma cidade. O lugar de adoração somos nós. E Jesus explica isso quando ele fala com a mulher samaritana lá no poço, quando ela pergunta pra ele: Jesus, aonde nós devemos adorar? Porque os meus pais, os nossos pais dos samaritanos, adoravam aqui no Monte de Samaria, mas vocês judeus adoram em Jerusalém. E Jesus responde pra ela lá em João capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E é muito interessante a forma como Jesus explicou, porque ele falou da palavra espírito e da palavra verdade como se fossem lugares físicos. Quando eu vou falar sobre a palavra verdade, por exemplo, encaixar ela numa frase, eu falo mais ou menos assim: eu estou falando a verdade. Ou então, ele está falando a verdade. Isso que está acontecendo é verdade, ou isso que aconteceu foi verdade. Agora, quando eu falo de uma cidade, eu falo em Natal, em Porto Alegre, em Jerusalém. E Jesus falou da palavra espírito e da palavra verdade com a palavra em na frente. Então, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão no lugar em espírito e em verdade. São duas palavras que não são físicas, que não representam nada físico, mas que Jesus colocou como se fosse sim algo físico. Então eu entendo que a palavra espírito e a palavra verdade, elas não se referem a um lugar, e sim a pessoas. Então Jesus quis dizer que o lugar de adoração, na verdade, somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito que caminha junto com a verdade. Então a nossa adoração, ela extravasa, ela é de dentro para fora, porque nós somos o lugar. O lugar de adoração somos nós, sou eu, é você. O lugar de adoração é aqui, é esse corpo físico. E a adoração, ela sai de nós. Então vamos para o segundo ponto sobre lugar de adoração. Onde é o lugar físico onde a adoração é liberada? Porque, por exemplo, existem 3 pontos sobre isso: o lugar físico secreto, o lugar físico público e o lugar físico público secreto. Os dois juntos. Peraí, vamos explicar isso aqui. Primeiramente, o lugar secreto. Todos nós temos um lugar secreto muito específico onde a gente conversa com Deus, a maior parte das vezes secretamente. O meu lugar secreto, por exemplo, é a janela do meu quarto. Todas as noites, quando eu vou fazer o meu devocional antes de dormir, eu sento na janela do meu quarto e converso com Deus durante muito tempo. E sempre olhando as estrelas, é um lugar onde eu gosto muito de orar. É um lugar onde é o meu secreto, dentro da minha casa. Mas se por acaso eu me mudar para um outro lugar, o meu lugar secreto vai ser outro lugar, porque na verdade eu sou um lugar de adoração e eu escolho um lugar onde eu vou estar intimamente com Deus. Não influencia o lugar físico onde nós estamos, porque a adoração parte de dentro de nós, porque o lugar de adoração somos nós. Só que todo mundo tem um lugar secreto, sabe? E é sobre isso que a gente vai falar agora, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos voltar um pouquinho. Achei bem rápido dessa vez. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E isso ele está falando, obviamente, sobre o lugar oculto, o lugar onde ninguém mais tem acesso. Quando você entra e agora eu vou orar e ninguém vai me perturbar. Eu vou trancar a porta do meu quarto ou qualquer outro lugar que você prefira e vai orar, mano. É um lugar oculto, secreto. Só o que acontece ali fica entre você e Deus. E esse lugar é físico. No meu caso é a minha janela. Eu não sei qual é o seu. Eu fecho a porta, sento na janela e converso com Deus. O segundo lugar é um lugar público. É um lugar físico, publicamente, onde você libera adoração.
aonde nós liberamos adoração. E esse lugar pode ser o templo, aonde a maioria das pessoas chama de igreja, mas na verdade é o templo onde nós fazemos a reunião da igreja todo domingo, ou nas quartas-feiras, ou sei lá, em qualquer outro dia da semana. O templo é um lugar público onde nós liberamos a adoração, entende? E também vamos falar um versículozinho. Eu vou achar rápido também. Tá aqui. Achei rápido, bicho. Atos, capítulo 2, versículo 1, 2 e 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. 4. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Vamos voltar para o versículo 1, que diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja de Deus estava reunida dentro de uma casa, adorando a Deus. E foi nesse momento em que o Espírito Santo desceu e houve o Pentecostes, e todos foram cheios do Espírito. E enfim, essa parte é bem específica quanto ao local de adoração pública. Porque se estavam todos juntos adorando a Deus, eles estavam adorando publicamente. O que Pedro estava fazendo, Maria estava vendo o que Pedro estava fazendo, e Pedro estava vendo o que Maria estava fazendo, e João também. Então todos conseguiam ver a adoração sendo exposta, porque é um local público de adoração. Mas existe um outro lugar de adoração que é público e secreto ao mesmo tempo. Que lugar é esse? Pra mim, geralmente é a janela do ônibus. Na janela do ônibus eu encosto a minha cabeça, ali eu oro, meu amorzinho. E é secreto porque as pessoas que estão do meu lado não sabem que eu estou em um momento de oração. Eu tô com meu olhinho fechado, entendeu? Então é um lugar público, tem várias pessoas ao meu redor, eu não estou trancada, eu não estou sozinha, mas eu estou secretamente orando ao Pai que está no céu. E eu separei um versículo para falar sobre isso. Mateus, capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele está chamando por Elias. Olha só, Jesus estava num momento público, foi durante a crucificação. Ele estava cercado de pessoas, porém ele estava numa oração secreta entre ele e o Pai. Então não interessava para Jesus se as pessoas ali iam entender ou não o que ele estava falando. E algumas pessoas não entenderam e achavam que Jesus estava chamando por Elias. E Jesus não parou o que ele estava fazendo e foi explicar, porque era um momento secreto de oração dele com o Pai, sabe? Muito direcionado. Claro que algumas outras pessoas entenderam, mas a intenção de Jesus ali era orar em secreto. Geralmente essa oração em secreto, ela é em silêncio. Nesse caso não foi, mas a oração no ônibus, cara, é silêncio, mano. As pessoas não estão ouvindo o que eu estou falando, o que eu estou orando com Deus, porque é um momento secreto, porém eu estou cercada de pessoas. Tem uma amiga minha que ela falou que todos os momentos de oração secreta dela dentro do ônibus ela chora. E as pessoas acham que ela tá sofrendo algum problema. Só que ela tá assim, tão numa adoração tão profunda, tão secreta, ela chora tranquilamente e as pessoas não sabem por quê. É secreto, mano. E olha, quando Jesus ora e as pessoas não entendem, isso deixa muito claro que era um momento secreto dele com o Pai. Por quê? Em outro versículo diz que todas as vezes que Jesus falava com a multidão, todos que estavam lá entendiam o que ele falava, porque ele falava claramente, diferente dos fariseus que falavam com palavras difíceis e confundiam as pessoas. Então, nesse momento, Jesus falou claramente com o Pai. Não era de interesse que as outras pessoas entendessem o que ele falou, porque foi uma oração secreta e pública. Entende? Então, eu acho que isso foi basicamente o que eu pude passar, o que eu pude entender e o que eu recebi de Deus sobre o lugar de adoração. O lugar de adoração não é um espaço físico geográfico, e sim somos nós. O lugar de adoração, ele pode ser exposto ou não, é o secreto, é o público ou é o público secreto, mas enfim, o importante é que nós tenhamos na nossa cabeça que nós podemos adorar em qualquer lugar,
porque nós somos esse lugar de adoração. E é isso. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês e que tenha feito sentido, porque pra mim fez. É isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.